senhoras e senhores, em continuidade ao nosso evento, segundo simpósio Pensar e Repensar a América Latina, convidamos o professor doutor Lúcio Oliver Costilha, doutor em Sociologia pela Universidade Nacional Autônoma de México, onde é professor titular C e com pós-doutorado na Universidade Federal do Ceará. É professor visitante em universidades do Brasil, Espanha, Uruguai e Bolívia. E também convido para compor a mesa o professor doutor Emir Simão Sader, mestre em Filosofia e doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo. Atualmente é professor do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e Formação Humana da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, com experiência na área de Ciências Políticas e Sociologia, com ênfase em Estado e Governo. É também presidente do Comitê Científico Consultivo do Programa MOST, da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, Unesco. Também convido para compor a mesa da conferência a professora doutora Lisbeth Ruth Rebolo Gonçalves. Os professores, doutores, vão proferir a conferência Alternativas e Saídas para as Lutas e Crises Hegemônicas na América Latina e Caribe. Com a palavra, os professores. Boa noite. Vamos agora, então, dar início às atividades do simpósio com duas importantes palestras, né, que porão foco sobre questões relevantes da América Latina. Temos a participação do professor Dr. Lúcio Oliver, que é da UNAM, professor é graduado em Relações Internacionais no Colégio do México e doutor em Sociologia pela Universidade Autônoma do México. Realizou pesquisas de pós-doutorado no Brasil, na Universidade Federal do Ceará. Atualmente é professor titular da Faculdade de Ciências Políticas e Sociais da Universidade Nacional Autônoma do México. Desde 1986, é professor do Centro de Estudos Latino-Americanos da UNAM e entre 2005 e 2010 foi diretor do Programa de Pós-Graduação em Estudos Latino-Americanos. Também é professor visitante no Brasil, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e da Universidade Federal do Ceará, além da Universidade Salamanca, na Espanha, da Universidade do Uruguai e da Universidade Maior de San Andrés, na Bolívia. Especialista em Gramsci, no pensamento social latino-americano, o professor Oliver tem uma extensa publicação de livros e artigos sobre teoria social e política latino-americana. Seu último livro, Gramsci, La Otra Política, foi lançado em 2013. Nós vamos inicialmente ouvir, então, o professor Lúcio Oliver. Ele nos falará por aproximadamente 40 minutos. Depois passamos, então, à apresentação do professor Emir, antes que ele faça a sua palestra. Boa tarde a todos e todas. É com grande emoção que eu estou aqui para apresentar uma palestra sobre esta temática. Agradeço o convite dos organizadores, a calidez com que foi feito, e a professora Vivian Urquide, que particularmente se encarregou de me convidar. Não sei se falar em espanhol ou em português. Se dá para falar em espanhol? Todo mundo entende? Tá. Então vou fazer porque minha emoção fica mais clara em espanhol mesmo. La temática, alternativas y salidas para las luchas y crisis hegemónicas en América Latina, la he considerado a partir de cuatro aspectos. En primer lugar, cuando pensamos alternativas y salidas, cabe pensar qué tenemos en la cabeza cuando pensamos en alternativas. Yo creo que es muy importante porque
los problemas estructurales de nuestra realidad latinoamericana están relacionados con la lucha por construir políticas de hegemonía alternativa, es decir, que signifiquen alternativa y salida desde una identidad de lucha por resolverlos, es decir, problemas estructurales profundos, como la desigualdad profunda, como la dependencia latinoamericana, como el autoritarismo histórico de los estados, como la crisis de representación de las instituciones, etcétera, requieren salidas con una identidad fuerte que podríamos llamar en general una identidad de izquierda. Pero ¿qué quiere decir hoy identidad de izquierda? Es muy complicado porque estamos en una época en que la izquierda se ha afectado por la bancarrota de los países socialistas estatistas, por digamos la cierta tradición de alejarse de un pensamiento crítico creativo y pensar, digamos, las propuestas y salidas de izquierda a partir más que de la comprensión de las tendencias y contradicciones de la realidad. Muchas veces la izquierda se ha atrincherado en pensar los problemas a partir de sus utopías o sus deseos de justicia e igualdad. Entonces es importante que, de acuerdo a un pensamiento crítico creativo, la izquierda revise la realidad, revise los procesos de la realidad, las experiencias que como izquierda, como progresismo, como políticas de avanzada ha tenido para pensar las alternativas y las salidas, sobre todo en una situación como la actual, en que América Latina está viviendo la crisis de estos gobiernos progresistas y un vuelco a la derecha. Entonces es muy importante qué entendemos por izquierda justamente por ello. Y en ese sentido, la izquierda hoy tiene que ubicarse, considero, como una corriente de la praxis, con nuevas concepciones, ideas y valores, con una crítica teórica histórica aplicada a la comprensión de los procesos y situaciones concretas. ¿Con qué objetivo? No como constituirse y mantenerse como una corriente particular, sino con el objetivo de hacer avanzar a la sociedad en su conjunto, propiciando la acción política, social, cultural y económica autónoma de las grandes mayorías populares, tanto en su calidad de fuerza de masa como individuos libremente asociados. Esto es también muy importante. No solo la idea de que la izquierda se tiene que ubicar en los procesos de la realidad, en las contradicciones de la realidad, para buscar una salida, sino entender que no es problema de la izquierda, es problema de convencer a la sociedad para realizar esa salida. Ubicarse en el horizonte de la sociedad en su conjunto, para hacerla avanzar en búsqueda de una salida que enfrente los problemas estructurales. Y en ese sentido, se trata de diseñar e impulsar análisis y estrategias políticas a corto, mediano y largo plazo para darle una solución distinta, original, creativa, popular a los problemas estructurales. Para que la izquierda se pueda ubicar en ese sentido, creo que hay dos elementos que la condicionan hoy, a estas alturas del siglo XXI. El primero, entender que los grandes
componentes, los grandes contingentes de la sociedad civil y de esas grandes mayorías están constituidos por lo que podemos caracterizar como una gran masa precarizada de explotados globales. Nuestros países han vivido cambios profundos en el mundo del trabajo, en el mundo de la economía, en el mundo de la vida popular, y hoy en general América Latina está compuesta por una gran masa precarizada de explotados globales, compuesta por las grandes masas de informales que laboran en las industrias, en las maquilas, junto con algunos pocos analistas simbólicos de la administración, circulación y producción de servicios y de comercio, vinculados sí con la producción de riqueza social, organizada y dirigida por las grandes corporaciones mundiales. Esos grandes conglomerados capitalistas que dirigen la producción, los servicios y las finanzas vinculados al campo y a la ciudad. Es decir, este es el primer elemento que la izquierda tiene que ubicar, que el componente mayoritario de las sociedades hoy son esos explotados globales. Un segundo aspecto es que el núcleo de la lucha de la izquierda por la emancipación está vinculada con unificar, elevar la organización y la conciencia de los movimientos sociales y la sociedad civil que conforma esta masa de explotados globales. Es decir, si la izquierda no se ubica, digamos, con ese objetivo de actuar para unificar, para organizar y para elevar la conciencia de esos movimientos que expresan de manera particular, y lo vamos a ver un poco más tarde, a los explotados globales y a la sociedad civil, no podrá construir una ecuación nueva entre Estado y sociedad civil. Es decir, una nueva correspondencia Estado-sociedad civil que permita dar una salida de emancipación a la situación actual. Estos son dos elementos grandes, graves, que quiero resaltar, digamos, como condicionantes de la temática que nos ocupa, que es las alternativas, las salidas y las luchas y crisis de la hegemonía actual. Un segundo punto que quiero trabajar con ustedes en nuestra reflexión colectiva es que la izquierda tiene que realizar una valoración crítica de la experiencia de los gobiernos progresistas de los últimos 15, 17 años en particular. No solo, pero sí empezando con eso. Es decir, esto entra dentro de las luchas y crisis hegemónicas. Difícilmente se puede plantear un debate sobre este problema sin realizar esa valoración crítica de lo que ha pasado. Pensar entonces ello nos permite empezar incluso un poco antes de esos 17 años, empezar a partir de las experiencias del primer ciclo neoliberal salvaje de la globalización de finales del siglo XX, que va del 82 al 99. Frente al cual, frente a ese ciclo es que los gobiernos progresistas se posicionaron y tuvieron la experiencia que se tiene que valorar críticamente. Pero el origen, digamos, inmediato de esa vivencia de los gobiernos de izquierda son las consecuencias del primer ciclo neoliberal de la globalización, entendida como un momento especial de la mundialización capitalista. ¿Qué fue ese ciclo neoliberal de fines del siglo XX?
fue un ciclo de despliegue de economías transnacionalizadas, financiarizadas, con la privatización de empresas y bienes públicos, que llevó a la desindustrialización de las naciones, a contrarreformas de los estados y a la instauración de los llamados estados de competencia, que compiten para atraer la valorización del capital y que sustituyeron a las ideologías nacionalistas desarrollistas por nuevas ideologías de mercado, de individualismo y de pensamiento único. Como resultado de ese ciclo neoliberal, se generó lo que todo mundo veía con mucha claridad a finales del siglo XX, el decrecimiento de las economías nacionales, la dependencia redoblada, la fragmentación, precarización y recomposición de la sociedad civil, la oposición entre estados y sociedades civiles. En eso derivó el primer ciclo de neoliberalismo salvaje en América Latina. Eso generó una gran inconformidad de grandes masas de trabajadores y de una parte importante de sectores medios, lo que se tradujo en la resistencia y lucha de movimientos sociales, hizo espontáneos o conscientes algunos. Recuerden el Caracazo, el famoso Caracazo de inicios de los 80 en Venezuela, el surgimiento del movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en México, situación general que expresaba esa no correspondencia Estado-sociedad civil y que abrió dos grandes vertientes de salida en ese momento. La salida de los gobiernos de emergencia neoliberales, autoritarios, con estados de excepción y de seguridad hemisférica. El Plan Colombia y el Plan Mérida de México expresan esta vertiente que se abrió como resultado de esa crisis entre Estado y sociedad civil a finales del siglo XX y que nosotros desde el norte de América Latina lo vivimos muy fuertemente. Y en sentido opuesto surgieron los variados gobiernos progresistas de Sudamérica y Centroamérica. Esto son gobiernos que impugnaron el neoliberalismo en América Latina y que buscaron una salida a su manera. ¿Cómo caracterizar estos gobiernos progresistas? Se han intentado dos maneras, o se ha intentado una caracterización a partir de dos aspectos. Primero, aceptar que los gobiernos progresistas actuaban en condiciones en que no podían modificar las formas de acumulación capitalista que estaban dados por la inserción de América Latina en la globalización actual, y por lo tanto necesariamente tenían que tener una condición reformista y no revolucionaria. Esa es una primera característica. Así que sus políticas implicaban necesariamente la reproducción social y la continuidad de la acumulación de capital. Políticas económicas, entonces, que en el aspecto de gobiernos progresistas tenían que ser vistas como la recuperación de un grado de regulación, de un grado de control con la acumulación de capital y sobre todo abrir políticas de resistencia, digamos, a la situación de precarización y deterioro de esas grandes masas explotados globales, es decir, con políticas sociales y públicas alternativas. Esto era claro, gobiernos progresistas no podían hacer revolución con la acumulación de fuerzas que existía, tenían que hacer reformas dentro del capitalismo. Segundo, el problema entonces aparecía como evaluar la capacidad para impulsar en ese contexto una alternativa hegemónica, es decir, promover una política de transición a la par antineoliberal y
anticapitalista, sobre todo de ese capitalismo salvaje que se había impuesto en América Latina. Y eso exigía una nueva conducción político-ideológica en la sociedad, en el contexto de la crisis de la hegemonía del capitalismo neoliberal. No hay duda que los gobiernos progresistas continuaron con el modo histórico de acumulación capitalista. No había otra opción, podemos decir. Pero lo más importante es ver qué sucedió en el segundo aspecto, es decir, en la actividad de esos gobiernos en ese ámbito que Marx llamaba el ámbito ideológico, de los fenómenos ideológico-políticos. Es decir, ¿cuál fue la actuación de esos gobiernos en las formas ideológico-políticas en que toman cuerpo las contradicciones y en que los hombres luchan por resolverlas? Es necesario evaluar si en ese aspecto de las formas ideológicas hubo realmente una disputa hegemónica o no. Y en este aspecto hay diversas apreciaciones. Yo participo en un grupo de Claxos sobre el Estado, y en ese grupo se habla de que este periodo de los últimos 17 años fue un escenario de disputa hegemónica en la región, que es lo que caracteriza, digamos, al ciclo de gobiernos progresistas. Con la emergencia de gobiernos que cuestionaban en el discurso y en ciertas prácticas las lógicas dominantes a nivel global. Personalmente, considero que no existió tal disputa hegemónica, sino gérmenes de la misma. Hubo gérmenes de disputa hegemónica, pero no el desarrollo de una disputa hegemónica en sí, ni en los países en lo particular, ni en términos de la región sudamericana o centroamericana en su conjunto. ¿Cuál fue la dificultad principal para el desarrollo de esa disputa hegemónica? Me parece que fue la ausencia de una lucha por crear un nuevo bloque histórico que uniese sociedad civil, movimientos sociales, economía social nueva, formas deliberativas, colectivas y ciudadanas de la política, un movimiento de reforma cultural encabezado por un Estado ético de nuevo tipo, abierto al movimiento crítico y político de la sociedad. Es decir, creo que no se alcanzó a constituir, digamos, un gran movimiento social que luchara por un nuevo bloque histórico de avanzada, de otra hegemonía, que pudiera disputar la hegemonía anterior. Los gérmenes no fueron suficientes. Claro que no es problema solo de los gobiernos progresistas, fue problema de los propios movimientos sociales y de lo que había de organizado, de avanzada en la sociedad civil. Creo que ni los gobiernos progresistas, ni las fuerzas políticas de avanzada, ni los movimientos sociales autónomos encabezaron lo que era necesario: un cuestionamiento al conformismo capitalista mercantil, un cuestionamiento a la separación política-economía, a la separación política-sociedad, que pusiera en el centro las contradicciones del capitalismo que generan los actuales problemas estructurales de nuestras sociedades. Es decir, no hubo esa, digamos, riqueza de potencialidad para cambiar en el aspecto en que se podían cambiar las cosas, que es en el aspecto de las formas ideológicas, en el ámbito de las formas ideológico-políticas. Entonces, bueno, este es un debate muy fuerte en Brasil, lo sé, conozco posiciones de este debate, pero digamos, ahorita me interesa establecer, digamos, mi punto de vista sobre el hecho de que no hubo la capacidad de conformar un gran movimiento social político
por un nuevo bloque histórico. Algunos aspectos particulares en donde se acentuaron estas dificultades fue en la concepción del Estado que prevaleció en estos gobiernos progresistas. En primer lugar, que el proceso de, digamos, de resistencia que implicaban los gobiernos progresistas no logró una transformación del Estado y sobre todo de la visión del Estado en el sentido clásico. Es decir, el Estado nacional que busca volver a la regulación capitalista desde la burocracia de los estados, con centralización técnica de la gestión, con ausencia de políticas de reformas de fondo, incluso algunas veces cediendo a las presiones internacionales para mantener las políticas de ajuste tal cual, digamos, eran las necesidades del gran capital transnacional. Esta idea del Estado como órgano solo de gestión dificultó entender que el Estado es un espacio de disputa y quizá el principal espacio de disputa por la hegemonía. Y esto llevó a que hubiera cierta aceptación de elementos que después se mostraron causantes de muchas dificultades, como los liderazgos carismáticos de los grandes líderes que surgieron, que fueron muy importantes para impulsar, digamos, la idea de cambios, pero que al concentrar en ellos la noción de cambio dificultaban que la sociedad entendiera que era la sociedad el elemento central de la transformación. Esta situación llevó a que los gobiernos progresistas fueran un respiro importante de resistencia a la ofensiva neoliberal. Fueron muy importantes como un respiro necesario, pero porque en ellos prevaleció la idea de recuperar cierta soberanía política, una autonomía relativa para la gestión, una buena administración, la promoción de una justicia social que el neoliberalismo estaba excluyendo, cuidar que no hubiera una represión general, pero que no eliminó algunos elementos importantísimos que en un Estado que no se ve como espacio real de disputa, sino órgano de gestión, se mantuvieron y que derivaron en este fenómeno de la corrupción de muchos, digamos, tanto de líderes de estos gobiernos progresistas como de permisibilidad ante la corrupción tradicional que había en los estados latinoamericanos. Y esta situación tuvo una consecuencia importantísima, que es cierta pérdida ética de la izquierda y de los gobiernos progresistas, que fue usado posteriormente para caracterizar al conjunto de estados que por lo demás, digamos, eran lo contrario, eran un respiro ante la ofensiva neoliberal, pero que fueron afectados por esa pérdida ética. Así que algunos, digamos, en la visión crítica de esta concepción del Estado como gestión y no como espacio de disputa, lo han caracterizado como gobiernos de conciliación de clases y de pacificación social. Sin duda, cuando se tiene una estrategia de cambios de fondo, la conciliación de clases puede ser hasta parte temporal de ese proceso. La pacificación social, sin duda, qué importante que haya una disminución de los elementos de violencia que conforman, digamos, la historia reciente de nuestras sociedades como resultado de las desigualdades profundas.
pero eso no puede ser el objetivo último a partir de la gestión del Estado, porque entonces no se ven las causas estructurales de esa confrontación social y esa confrontación, digamos, violenta. Así que, digamos, ahí también tuvo que ver, digamos, una concepción limitada del Estado que dificultó una perspectiva más estratégica. Otro aspecto, quizá otro equívoco, fue un enamoramiento excesivo con el rentismo y el extractivismo como formas de, como recursos para la conducción estatal. Elementos que en un momento dado pueden ser importantes, sobre todo para diseñar políticas nacionales y populares benéficas, cuando se conciben como los principales recursos de Estado, se convierten en elementos que crean más obstáculos que posibilidades. El rentismo y el extractivismo como políticas centrales de Estado crearon muchas dificultades y están todavía creando muchas dificultades para los gobiernos progresistas. Entre otras cosas, porque dificultaron crear una economía social y una economía pública sobre otras bases productivas que permitiera que en situaciones difíciles en el ámbito internacional las sociedades pudieran resistir. Ahí vemos la dificultad de no haber puesto, digamos, como eje la transformación de las estructuras productivas. Por supuesto que los tiempos de estos gobiernos fueron muy limitados y estuvieron muy acosados por la necesidad de dar resultados inmediatos. Y esa es una necesidad político-electoral continua, que en algunos países era cada 4 años, pero en términos municipales cada 2 años. En Venezuela era cada 2 años que tenían que ratificarse como órganos de dirección de la sociedad, y dificultaba mucho ese viraje. Pero, digamos, un movimiento sociopolítico que no tiene conciencia estratégica de las cosas también se reduce solo a dar respuesta a lo inmediato. Y eso generó un exceso de acento en el rentismo y en el extractivismo como política de Estado. Bueno, esto permitió capturar y gestionar una masa de capital muy importante, pero a la larga dificultó mantener la legitimidad como gobiernos progresistas. Otro aspecto del que no voy a hablar más, pero que es muy importante, es la cuestión del consumismo, digamos, de crear una ciudadanía económica no crítica, una ciudadanía económica que no estuviera acompañada por el debate en la sociedad y que terminó planteando o asumiendo, digamos, que el cemento de cohesión ideológico-política de la sociedad era el mayor consumo y no ver lo que eso significa en cuanto a enajenación, mercantilización y en cuanto a una concepción de desarrollo que no es justamente la concepción de desarrollo vinculada a la lucha por otra hegemonía y a la lucha por la emancipación social. Entonces, esta cuestión de ver el consumismo como solamente unilateralmente en lo que significó positivamente de mejoramiento, de inclusión de millones digamos, de habitantes de nuestros países, y no ver el otro, lo que estaba significando por el otro lado en cuanto a alienación, en cuanto a aceptación de la dinámica mercantil capitalista como algo natural, también significó
una dificultad en la experiencia de los gobiernos progresistas. Ahora estoy hablando, digamos, de estos elementos difíciles, pero eso no significa desconocer lo importante que fueron sus políticas como mecanismos de resistencia de la sociedad, sobre todo al neoliberalismo que domina el mundo, que domina y sigue dominando, que dominaba y sigue dominando el mundo. Es decir, mi conclusión de este segundo punto es que primero no fue solo un problema de los gobiernos progresistas, no es incluso de los que todavía existen, sino del conjunto de las fuerzas políticas progresistas y de izquierda, de los sectores avanzados de la sociedad civil y de los movimientos sociales que no alcanzaron a procesar el paso de la resistencia, de los gérmenes a la lucha por una nueva hegemonía y por lograr un nivel alto de organización y capacidad crítica de la sociedad que diera lugar, digamos, que acompañara esa experiencia de los gobiernos progresistas y que diera lugar a un movimiento autónomo y a un proceso de real disputa de proyectos nacionales y sociales. ¿Qué queda de esa experiencia? Quedan miles de cosas y sobre todo la conciencia de que fue solo una primera experiencia, que dio mucho, porque estimuló la cultura y la identidad de una región que se define por su diversidad y por sus mayorías. Esto es importantísimo, porque ahora nos pudimos reconocer en ese periodo como países de indios, caboclos, negros, indígenas y pobres, comunitarios, mujeres, jóvenes. Eso dejó la conciencia de una identidad que se volvió no solo cultura, sino sociedad. Y eso es un legado fundamental para los próximos embates en la disputa por la hegemonía. Un tercer punto que quiero trabajar es un poco qué significa este vuelco a la derecha de la sociedad y el Estado en la situación actual de América Latina. Cabe preguntar, ¿por qué ese es el horizonte en el que se plantea el problema de repensar América Latina? El horizonte del actual vuelco a la derecha. ¿Y qué nos plantea ese contexto? La continuidad de la crisis epocal del capitalismo y de las crisis políticas institucionales por falta de representatividad de las nuevas fuerzas dominantes y dirigentes. Es decir, el vuelco a la derecha no se da con ausencia de crisis, sino se da en el contexto de nuevas crisis, tanto epocales del capitalismo como de representatividad y legitimidad. Eso es un elemento muy importante que apenas se ve aminorado por la continuidad de la globalización, que en el mundo actúa como una revolución pasiva. Es decir, la globalización es una revolución del capitalismo mundial que implica esas corporaciones mundiales de nuevo tipo y esos explotados precarizados globales. Pero se da en forma pasiva porque no incluye la participación de las grandes mayorías en las decisiones de la globalización. Mucho se habló de que si había revoluciones pasivas en los países de América Latina. Yo particularmente pensé que no, que había procesos de modernización pasivos, sí, pero no revoluciones, porque no se llegó a un proceso de esa dimensión. Pero en el capitalismo global sí hubo revoluciones, sí hubo una revolución técnico-científica y económico-productiva de gran profundidad, que sin embargo sufrió la pasividad de las más populares y quedó dirigida por bloques de poder muy concentrados
en las grandes oligarquías transnacionalizantes y transnacionales. Las grandes mayorías no participaron. Por eso tuvieron razón los indignados en España cuando dijeron: ¿qué democracia es esa donde la mayoría popular y la mayoría social de España no puede decir nada? Porque todo está establecido por los marcos de los acuerdos entre las grandes oligarquías empresariales. Entonces, este vuelco a la derecha se da en la continuación de lo que queda de esta globalización con revolución pasiva. Muy preocupante, entre otras cosas, porque hay guerras. Hay 6 espacios de guerra activa en Medio Oriente que están llegando a todos lados, que están provocando migraciones, no solo en Europa, están provocando migraciones y también incluso ya empiezan a tener sus efectos en América Latina. México ahora tiene 20,000 haitianos en la frontera de México, viviendo en México, que están viviendo el resultado de esa, digamos, de esas especies de, aquí no como guerra activa, pero de las consecuencias de ese tipo de violencia que la globalización está generando. Entonces mi conclusión es que en la actual, el vuelco a la derecha se da en términos de la continuidad de esa globalización contemporánea, que significa una globalización sin participación popular, una globalización que implica disputa entre potencias por el dominio regional de los grandes estados, y significa el impulso a lo que se ha llamado los estados nacionales de competencia. Es decir, que nuestros estados sobre todo se dediquen a valorizar el gran capital transnacional. Hay la idea de una globalización que promueva una nueva ideología dominante, no solo estos estados de competencia, sino una ideología de orden, de mercado y de dinero. La ideología del individualismo neoliberal. En el ámbito cultural, eso se expresa en un culto exacerbado al individualismo, a la iniciativa particular de los individuos, a la ilusión de que todos somos empresarios y que busca normalizar la desigualdad y ver el problema de la desigualdad como un problema individual, como un problema de falta de capacidad de las personas y de los individuos, y no como un problema de la sociedad en su conjunto. Lo mismo se quiere ver la violencia como una violencia resultado de grupos particulares de la sociedad y no ver el enlace de esa actividad violenta con el conjunto de la dinámica económica, política y cultural que viven las sociedades. Lo viejo, por lo tanto, aún sigue vivo, no acaba de morir. Es muy interesante esta idea de Gramsci de que en las crisis lo nuevo no logra afirmarse y lo viejo sigue vivo. El reto intelectual es saber qué es lo viejo que sigue vivo y qué es lo nuevo que no puede afirmarse todavía. Y en ese sentido vemos que en el vuelco a la derecha hay proyectos que buscan obviamente el regreso a la imposición neoliberal. Quieren el proyecto de las derechas hoy en América Latina es irradiar, normalizar, digamos, la vida económica, política y cultural a partir del neoliberalismo como aquella forma normal de vida en las instituciones, en las escuelas, en los medios de comunicación, en los espacios sociales. Es decir, busca
moldear una vida basada en el individuo líquido y exitoso e hipermoderno que se enfrenta a la realidad como algo particular, a la realidad del avance de la precarización social del capitalismo transnacional neoliberal, a la desnacionalización y al debilitamiento social, que no lo ve como un fenómeno general, sino como situaciones particulares. Es decir, sí hay un proyecto de derecha que es la privatización y mercantilización de todo lo público, la enajenación aguda a la concepción privatista de la vida. El Estado neoliberal que busca eso, sin embargo, tiende continuamente al autoritarismo y al control de la vida política y social por medio de la militarización de la seguridad pública. Hoy tiene una particularidad, que ese autoritarismo que se hace necesario porque los problemas siguen ahí, porque la sociedad sigue teniendo y planteando necesidades, porque la riqueza de la diversidad que son nuestras sociedades sigue queriéndose expresar, y para encauzarla dentro de ese individualismo líquido de mercado, el Estado precisa continuamente de acudir al autoritarismo. Es decir, el neoliberalismo se asocia directamente con el autoritarismo. Hay un intento de construcción y normalización del orden que se termina sustentando en un profundo autoritarismo de Estado. Y eso genera una situación que ya conocimos en México, que se conoció en Colombia, que se conoció en otros lugares, que es decir, formas políticas democrático-liberales de individualismo participante que encubren estados de excepción de militarización de la seguridad y del orden. Esto es, digamos, casi la consecuencia necesaria de estas políticas de derecha en las condiciones de crisis epocal y de crisis institucional latinoamericana. Así que podemos augurar, no es normal porque la izquierda no tiene que ser profeta, pero la tendencia dominante es que en esta situación de hegemonía rota neoliberal habrá constantes crisis políticas y crisis de representación que generarán la constante tentación al recurso del autoritarismo de Estado. Ello en el contexto de que estamos viendo desde hace décadas de un decrecimiento y recesión económica en Occidente y particularmente en América Latina. En México y en Colombia, decía, esa tentación es permanente. Ese recurso al autoritarismo de Estado es permanente, con sus consecuencias terribles de violencia, con sus consecuencias terribles de descomposición de las instituciones y, digamos, la conquista de espacios cada vez más fuertes por economías ilegales y por la delincuencia organizada. Entonces, tenemos un poco que ver qué sociedad es la que genera estas tentaciones autoritarias a la violencia para normalizar algo que difícilmente se puede normalizar. Pero hay una particularidad en la situación actual de vuelco a la derecha, que es altamente preocupante, y es el renacimiento de sentimientos políticos de odio social,
de odio clasista, de odio racista, de odio a lo juvenil, a lo femenil, a lo regional, a lo religioso, a lo homofóbico, de estímulo a lo homofóbico y de odio a lo indio, que es una parte, digamos, que ya se había visto antes, pero que ahora está tomando cuerpo político práctico, que es eso que Boaventura en sus momentos lúcidos llamó el fascismo societal, la intromisión de una especie de fascismo de la sociedad, que acompaña, digamos, la situación actual, el vuelco a la derecha, y que propicia lo que hemos estado empezando a ver, un aventurerismo de derecha, que quizá exprese elementos de la impotencia epocal de esa corriente para dominar con estabilidad. Y ante esa impotencia, el recurso, el terrible recurso es el odio, los sentimientos de odio, inyectar los sentimientos de odio en la sociedad. Entonces es una situación nueva, no es la repetición, este nuevo ciclo que se abre, no es la repetición del viejo ciclo neoliberal salvaje. Ahora está acompañado por una mayor crisis epocal, con una mayor crisis de representatividad de las instituciones y con estos sentimientos de odio. Y la izquierda, frente a eso, para terminar el punto, que con su organización interna y con sus programas políticos. Me parece muy importante la convocatoria de este simposio a repensar América Latina y sus proyectos. En primer lugar, la izquierda debe reconocer el nuevo carácter de la explotación global que viven nuestras sociedades. Yo creo que eso es importantísimo, porque eso significa reconocer que hay unas grandes mayorías que viven en condiciones de sobreexplotación, de despojo de recursos naturales, de destrucción de formas comunitarias y colectivas, de falta de satisfactores necesarios para la vida. Pero esa sociedad precarizada de hoy ha generado ya muchas resistencias e iniciativas político-culturales, experiencias de transformación social que expresan algo nuevo, que es, creo, el eje de la nueva política de lucha por la hegemonía alternativa, que es el gran abanico de la nueva diversidad que hay en nuestras sociedades. Esa diversidad que podríamos denominar el amplio tejido social, sociopolítico y sociocultural de las sociedades periféricas actuales, que hace coexistir y confluir una gran cantidad de formas de agrupamiento y organización de sociedad civil y movimientos sociales particulares de todo tipo, étnicos, etarios, de género, de barrio, de cultura en las favelas, de cultura en las instituciones, movimientos comunitarios, movimientos de lucha por la reforma agraria, por el derecho a la ciudad, por una nueva justicia, de lucha por una ciudadanía deliberativa, etcétera. Creo que el eje, digamos, importante que la izquierda debe reconocer y que los gobiernos progresistas no lograron reconocer, ese gran abanico de diversidad que hoy caracteriza a las sociedades latinoamericanas, que es riquísimo. Hay un nuevo tejido social construido a lo largo de los últimos 40 años, que es fundamental, que
tejido social que tiene un gran arraigo local, una experiencia de lucha y una visión crítica de la sociedad y la cultura. A lo largo de los últimos años, de las últimas décadas, se ha constituido en la gran riqueza de nuestra sociedad. Pero esa riqueza, ese gran abanico de diversidad, resiente en su interior un gran individualismo todavía y un fuerte particularismo y localismo. Sin que los esfuerzos políticos por agrupar esa diversidad hayan logrado una perspectiva unificada de conjunto y una apreciación política común. Es decir, tenemos la riqueza, digamos, de resistencia y de lucha como nunca antes, quizá en toda la historia de América Latina, pero se resiente de ese particularismo, de ese localismo, y no ha encontrado ese terreno de unificación y de desarrollo político que es necesario para hacer prevalecer la riqueza que tiene este tejido social. Por eso es importante un proyecto de emancipación que haga mover a esa sociedad, que entronque con una perspectiva autonómica y no subalterna de transformación del Estado, de la sociedad civil y de la política, que le dé un contenido distinto a los derechos y las libertades, que de eso se trata. Bueno, veo ya mucha inquietud y natural en mi colega que quiere intervenir. De esto podríamos estar hablando horas seguramente, porque son cuestiones centrales de la vida política actual, pero también tiene que haber diversidad de posiciones y de intervenciones. Agradezco muchísimo su atención. Para mí es muy importante estar con ustedes en esta conferencia. Gracias. Agradecemos ao professor Lúcio Oliver pela excelente palestra que nos ofereceu, trazendo pontos de máxima importância para pensarmos a realidade atual da América Latina, a questão da situação das esquerdas no momento atual, o fortalecimento do neoliberalismo, essa volta, como ele disse, el vuelco a la derecha, a volta à direita, né? Trazendo muita inquietação com seus comentários, não é isso? E acredito que teremos na continuidade um enriquecimento ainda maior na discussão desses aspectos, das alternativas e saídas para as lutas e crises. Ouvindo o professor Emir Sader, que é professor formado em filosofia, doutor em ciências políticas pela Universidade de São Paulo, atualmente é professor do programa de pós-graduação em políticas públicas e formação humana da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ele foi pesquisador do Centro de Estudos Socioeconômicos da Universidade do Chile e professor da Universidade de São Paulo. Entre 2006 e 2012, foi secretário executivo do Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, a CLACSO, e já presidiu a Associação Latino-Americana de Sociologia, ALAS. É um dos fundadores do Fórum Social Mundial e participa também no corpo editorial do periódico inglês New Left Review. Publicou mais de 100 livros e inúmeros capítulos de livros. É organizador da Enciclopédia Contemporânea da América Latina e do Caribe. Seu último livro,
O Brasil que Queremos está sendo lançado neste simpósio. Então, passamos a palavra ao professor Emir Saad. Boa tarde, muito obrigado ao Prolan, a Lisete, a Vivian, primeiro pela organização desse evento, que vai certamente ser um lugar de grandes debates. Segundo, pelo convite generoso que eu voltasse à minha cidade e à minha universidade. Mas é óbvio, como é de praxe, primeiramente, fora Temer. Rapidamente, a minha universidade, onde eu entrei aos 18 anos, fiz filosofia no curso noturno, defendi a tese de mestrado com muito orgulho, Estado e Política em Marx, a primeira tese de Marx na Universidade de São Paulo. O livro circula por aí ainda, só foi publicado depois da ditadura. Depois fiz doutorado, perdi o meu cargo, fui para o exílio. Graças à generosidade da Faculdade de Filosofia desta universidade, nos devolveram o cargo de volta, pude terminar minha carreira. Sou muito grato a esta cidade onde eu nasci e conheci a vida, e esta universidade onde eu nasci e conheci o conhecimento. Eu sei muita coisa pelos anos acumulados, mas tudo que eu sei de bom eu aprendi na escola pública e na militância política. A América Latina é o laboratório mais extraordinário de experiências políticas desde a segunda metade do século passado. Não vou fazer essa trajetória toda. No meu livro, A Nova Topeira, eu chamo exatamente que é uma nova topeira, porque desde a vitória da Revolução Cubana houve avanços extraordinários, derrotas traumáticas, recuperações, deslocamentos para países diferentes, experiências históricas diferentes, quando parecia que os caminhos estavam fechados, uma recuperação de iniciativas novas. Não vou fazer essa trajetória toda, mas falar deste século, que é uma experiência extraordinária que a América Latina faz. Faz ainda, faz porque ela está de pé e não há nada que a supere até agora. Num marco de uma hegemonia globalizada neoliberal, a América Latina conseguiu diminuir a desigualdade, e vocês sabem que o nosso país era o país mais desigual do continente mais desigual. Nesse marco extraordinariamente negativo, alguns países da América Latina conseguiram diminuir a desigualdade, diminuir a miséria, diminuir a pobreza. O Brasil saiu do mapa da fome, esperamos que não volte. Ao mesmo tempo que nós conseguimos criar o único espaço de integração regional relativamente autônomo em relação aos Estados Unidos. E é o único espaço onde houve e continua havendo governos antineoliberais. É extraordinário porque a América Latina foi massacrada com as grandes transformações que houve no mundo. Não vou voltar a ela, mas você sabe que houve tantas transformações que praticamente nós passamos a um período histórico novo. E entre eles, o primeiro dos elementos é sair de um mundo bipolar para chegar a um mundo unipolar sob a hegemonia imperial norte-americana, o que não é pouco dizer, né? Consequências brutais que isso teve. E a América Latina foi vítima privilegiada das transformações. Primeiro com a crise da dívida, acontecida no fim dos anos 70, começo dos 80, que acabou aquele ciclo de desenvolvimento que tinha começado nos anos 30 em reação à crise de 29. Até a palavra desenvolvimento desapareceu e entramos na era da dívida, na era do Fundo Monetário, na era dos ajustes. Em segundo lugar, ditaduras militares em alguns dos países mais importantes do continente. Brasil, Uruguai, Chile e Argentina, ditaduras que quebraram a capacidade de resistência do movimento popular e favoreceram o que veio depois. A América Latina foi a região do mundo que teve mais governos neoliberais e os mais radicais. Então, 3 fatores brutais que parecia que nós estávamos condenados a ser aquele paizinho que tira o sapato, tira a meia, tira tudo quando entra no aeroporto dos Estados Unidos. E, de repente, houve uma virada sensacional. Sensacional, extraordinária. Extraordinária, primeiro, porque ela está fora da lei geral da hegemonia neoliberal.
extraordinária porque mudou as nossas estruturas a partir de uma herança brutal que foi recebida. Então a América Latina passou a protagonizar depois de ter tido retrocessos brutais. Não? Quem se lembra que se chamava o Chile, não sei se é uma vantagem dizer o Chile, a Costa Rica e o Uruguai eram as Suíças da América Latina. Não sei se é vantagem, deve ter certamente HSBC, paraísos fiscais e tudo mais. Dizia que é porque eram os países mais avançados em termos de direitos sociais. Hoje as universidades públicas no Chile continuam a ser pagas. O Chile não tem previdência pública. Quer dizer, retrocessos os mais estúpidos impostos pela combinação entre ditadura militar e modelo neoliberal. A Argentina é um país que era autossuficiente em petróleo. Em uma semana, o Menem privatizou o petróleo com corrupção no meio, e a Argentina hoje, um dos problemas gravíssimos que tem é exatamente esse, desequilíbrio das finanças públicas por subsídio ao consumo de energia. A Cristina tentou reestatizar, recuperar a jacimentos petrolíferos fiscais, mas apenas começou. E agora se pode imaginar, tal qual se fala aqui no Brasil, nem bem se colocou a Dilma para fora por uma porta, quem entrou pela outra foi a Shell. A Argentina passa alguma coisa mais ou menos, só que ela não chegou embora. Então são retrocessos estúpidos que a América Latina viveu. Por causa disso, por ter sido essa vítima privilegiada, que ela foi, ao mesmo tempo, protagonista dessas experiências formidáveis que a América Latina viveu. Formidáveis. Com essas três características com que eu acho que deve se definir os governos pós-neoliberais. Primeiro, a prioridade passou a ser das políticas sociais e não dos ajustes fiscais. O país mais desigual, o continente mais desigual do mundo, qualquer governo com sensibilidade social não pode dizer o que se diz agora. O que se diz agora é a Constituição não cabe no orçamento. Então tem um desequilíbrio entre chapéu e cabeça. Ao invés de produzir mais chapéu, vão cortar a cabeça. Quer dizer, a América Latina passou a ter privilégio das políticas sociais. Isso é característica essencial, fundamental, que deu legitimidade, apoio popular, projetou essa geração formidável de dirigentes, Hugo Chávez, Lula, Néstor e Cristina Kirchner, Rafael Correa, Pepe Mujica, Evo Morales. Não é um fenômeno de dimensão histórica pequeno, não. Porque foi feito na contramão da história mundial. Ninguém recebeu aqui vantagens ou entrou num vento a favor. Isso é bobagem. Foi na contramão de tudo. Em segundo lugar, privilégio dos processos de integração regional e de intercâmbio sul-sul, em particular com a China, ao invés dos tratados do livre comércio com os Estados Unidos. México, nosso querido México, não é culpa do Lúcio, ele é minoria no México, minoria política, embora a maioria social. O México casou com os Estados Unidos achando que casava com uma viúva rica, casou com uma viúva quebrada. Quer dizer, o balanço dos tratados de livre comércio do México com os Estados Unidos e com o Canadá é catastrófico para o México. É um caminho. O México tem mais de 90% do seu comércio exterior com os Estados Unidos, que é uma loucura com qualquer país, mais ainda um país que está numa dinâmica recessiva. Dizem que a esquerda tem opções de política externa ideológicas. Não, nós somos pragmáticos. Nossa prioridade foi integração regional e intercâmbio com a China. E deu muito certo. Então mudou o nosso lugar no mundo, porque não são tratados de livre comércio. Vocês sabem que o Brasil e os Estados Unidos estavam terminando o Tratado de Livre Comércio e iam assinar quando veio a vitória do Lula. E a primeira grande atividade da política externa do Celso Amorim e do Lula foi brecar o Tratado de a ALCA, a Área de Livre Comércio das Américas. Senão nós seríamos todos na mesma situação dramática em que se encontra o México. O outro elemento importante foi o resgate do papel ativo do Estado, da centralidade do mercado, que agora volta a reinar, não sabe por quanto tempo. O Estado passou a ter um papel ativo como indutor do crescimento econômico e garantia dos direitos sociais.
Hoje eu vejo uma coisa estúpida, brutal, é um crime que as taxas de juros do Banco do Brasil e da Caixa Econômica voltaram a ser mais altas que dos bancos privados. É um crime. O avanço extraordinário no Brasil na reação à crise de 2008 foi exatamente fortalecer os bancos públicos. Banco público se fortalece quando você tem que fazer política social. Aqui os tucanos não precisavam do Banespa, porque não ia fazer política social, venderam para qualquer um. A Caixa Econômica passou a ser o segundo maior banco do Brasil, por causa do Minha Casa Minha Vida, por causa do Bolsa Família, por causa da taxa de juros mais baixa. Foi um avanço extraordinário ter bancos públicos fortes, significativos, que esses caras estão dilapidando. Qual é o sentido da Caixa Econômica ter taxas de juros mais altas? O que vai acontecer com Minha Casa Minha Vida? Com essas taxas de juros, né? É brutal, é estúpido. É claro que são os bancos que estão mandando nessa virada toda. Bom, então o Estado passou a ter um papel ativo, e isso gerou essas transformações que nós vimos no nosso continente. Acho que ninguém mais pode defender, mais ainda com essa virada conservadora, que a Argentina do Menem era igual a Argentina dos Kirchner. Que o Brasil do Fernando Henrique era igual ao Brasil do Lula e da Dilma. Não dá para falar isso. Mas não vou falar desses países. Pegue a Bolívia. A Bolívia sempre estava relegada, junto com Haiti e o Paraguai, como os países mais pobres, mais miseráveis, mais sem futuro da América Latina. Dê uma chegada na Bolívia, dá uma passadinha lá. Vale muito a pena. A Bolívia, para citar só 2 ou 3 coisas, país que fala castelhano, aimará, quechua, guarani, acabou com o analfabetismo. O dia da luta contra o analfabetismo aqui, lá é dia da consolidação da alfabetização. Um país pobre que priorizou isso com a ajuda dos alfabetizadores cubanos, terminou com o analfabetismo. Não tem analfabeto na Bolívia. A imprensa não fala isso, porque é feio, né? Ou porque não é importante. Segundo lugar, no Congresso boliviano, nas últimas eleições, 51% dos parlamentares são mulheres. Não é por nenhuma lei, não. Não é por nenhuma lei. É pela promoção social das dirigentes mulheres. E mulher boliviana, você sabe que é mulher indígena. Então imagine a beleza daquela foto, você imaginar, com as roupas, com as caras, com tudo que eles têm, com a folha de coca que estão mascando. Esse é a cara do Congresso boliviano, que não dão essa fotografia. Essa fotografia é muito feia, né? Comparado com isso que a gente tem lá em Brasília, né? Só dou essas 2 coisas, mas além do mais, a Bolívia é o país que mais cresce na América Latina, com distribuição de renda. É o que a economia foi um fenômeno, não é fenômeno econômico nada. É pela combinação de um processo revolucionário de destruição do Estado oligárquico tradicional, pela direção política mais equilibrada que se pode ter. Um líder indígena cocaleiro e como vice o melhor intelectual latino-americano, Álvaro Garcia Linera. Uma beleza de combinação que está conduzindo a Bolívia a uma transformação fundamental, formidável. A mesma coisa passa com o Equador, etc. Tal, mas não precisa ir longe. Vai no Nordeste do Brasil. E no Nordeste era uma tristeza. Olha só o que acontece no Nordeste do Brasil. E vai resistir muito. O pânico deles é esse, que tem lugares diferente era o neoliberalismo dos anos 90, do neoliberalismo de hoje. Hoje, para se impor, ele tem que tirar direitos das pessoas. Por isso, no mês de setembro, 900 mil pessoas perderam o Bolsa Família. É uma merreca de economia no orçamento da União. Mas é para mostrar que estão dispostos a cortar na carne do povo. Esse dinheiro do Bolsa Família é o leite das crianças, o leite diário das crianças. Mas essa é a dinâmica que vai se impondo agora, que vai se impondo a partir de agora. Não vou fazer o histórico desses anos todos, mas foram anos extraordinários. Extraordinários não só pela transformação social, pela afirmação da soberania política, pelo resgate da identidade latino-americana,
pela projeção de lideranças mundiais. Lideranças fundamentais no mundo. A esquerda mundial hoje tem, nesses dirigentes, nesses países, sua referência fundamental. Nos anos 90, a América Latina desapareceu. Ela só era notícia por duas razões, nenhuma delas boas. Primeiro, privatização. Oba, vamos lá comprar barato empresas privatizadas. Vale do Rio Doce, etc. E segundo, fuga de capitais. Vamos cair fora que a situação está preta, né? Quando o Fernando Henrique aumentou a taxa de juros para 48% em janeiro de 99. Era isso. Hugo Chávez conta que uma reunião no Canadá, ainda em 2001, o Bush ia apresentar a área de livre comércio das Américas. Então, o Papai falou, o Chávez falou que teve até discursos bonitos. Chegou na hora de votar, o Bush falou, bom, quem tiver a favor fica como está, para facilitar. Quem tiver contra, levanta o braço. E o pobre do mulato venezuelano levantou o braço, olhou para trás, todo mundo quietinho. Fujimori, Fernando Henrique, Menem, quer dizer, até 2001 havia um consenso generalizado na América Latina, salvo Cuba e salvo a Venezuela, que começava a consumir uma alternativa, era isso. Essa é o que tinha sido reduzido a América Latina, absolutamente achatada. Agora, houve 3 crises fundamentais. No mesmo ano em que o México assinava o Tratado de Livre Comércio com os Estados Unidos e com o Canadá, explodiu a primeira crise neoliberal e explodiu o grito dos zapatistas, 94. 99, crise brasileira. Explodiu o modelo do Fernando Henrique Cardoso e do Collor. E 2001 e 2002, a mais grave de todas, a crise argentina. As 3 maiores economias do continente revelavam ser cenários das maiores crises econômicas, das quais os países não se recuperaram dali para frente. Agora, nós recebemos heranças pesadas. Porque quando esses governos assumiram, não retomaram a economia como ela era antes. Primeiras aberturas econômicas dos mercados internos pelo neoliberalismo levou ao processo de desindustrialização grave. Não conseguiram concorrer com a entrada acelerada de empresas estrangeiras. Segundo lugar, no comércio exterior desses países, que passou a ocupar o lugar importante que tinha certas exportações industriais, foi o agronegócio com a produção e exportação de soja. A ação devastadora do agronegócio, que passou a ter um papel primordial na balança comercial desses países, junto com outras produções de produtos primários. Isso que o Lúcio mencionou, que alguns equivocadamente tratam de reduzir um país como a Bolívia ou como o Equador, dizer modelo extrativista, é de um economicismo rasteiro. Não vê o que foi feito com a exportação de produtos extrativistas. Extrativismo é o Peru, que fica explorando seus recursos naturais com grandes conglomerados internacionais, sem melhorar em nada a situação social dos seus países. Então, é uma visão economicista estreita. É preciso ver no conjunto das transformações o que foi feito com esses recursos. Porque essa herança foi muito pesada. Desindustrialização, papel enorme, grave, dos produtos primários de exportação, em particular da soja, além do mais um Estado desfeito. A Dilma contava que quando ela assumiu o Ministério de Minas e Energia, havia 8 choferes e 5 engenheiros. Esse é o Ministério de Minas e Energia do Brasil, Estado mínimo, porque era um mercado que ia resolver. Era a Petrobras que ia resolver o futuro energético do Brasil. Então era um Estado reduzido às suas mínimas proporções. Então a herança foi pesada. E eu diria que a herança pior foi a hegemonia de um modo de vida norte-americano. Os Estados Unidos são fortes no mundo, nem tanto pela força política, econômica, militar, tecnológica, pela força ideológica. O chamado modo de vida norte-americano é um estilo de vida e sociabilidade que não tem quem dispute com ele no mundo. Não são os islâmicos, não são os evangélicos. Mesmo um país extraordinário como a China, que faz um movimento formidável de resgate da pobreza de 400 milhões de pessoas, o estilo de vida é de shopping center. São iguais os daqui, muito mais bonitos, mas iguais os daqui, com as mesmas marcas. Ou os pobres da periferia das nossas grandes cidades, uma grande parte deles ambicionam o estilo de consumo de shopping center.
Isso quer dizer hegemonia, no sentido gramsciano mais clássico. Aqueles que seriam os concorrentes, que são a China, e é um concorrente real, mas importou um modelo econômico que traz embutido o estilo de vida de consumo norte-americano, ou as maiores vítimas do neoliberalismo, os jovens das periferias das grandes cidades, também têm expectativas de consumo estilo shopping center. Então, esse é o fator essencial. Por isso que a disputa fundamental, determinante no mundo contemporâneo, é a disputa no plano cultural, no plano dos valores, no plano dos consensos, no plano das ideias. O Álvaro Garcia Linera, espero voltar aqui daqui a pouco tempo, porque além do livro que está aqui, que é um livro sobre o Brasil, 18 autores pensando no futuro do Brasil, para quem quiser comprar, eu organizei um outro livro chamado As Vias Abertas da América Latina, pegando carona no meu amigo Eduardo Galeano. São análises sobre os 6 países de governos antineoliberais: Argentina, Brasil, Bolívia, Equador, Uruguai e Venezuela, e uma introdução geral do Álvaro Garcia Linera. E ele ressalta a questão gramsciana fundamental. Cada vez que houve uma vitória da esquerda, ela foi antecedida por uma vitória. Cada vez que há uma vitória política da esquerda, ela foi antecedida por uma vitória no nível das ideias, ao nível dos valores, ao nível da criação de um consenso social. Nós conseguimos criar um consenso na América Latina que não era o ajuste fiscal, o nosso destino e a nossa preocupação maior, mas era a desigualdade social. E esses governos se elegeram na esteira desse consenso. Enquanto esse consenso se manteve, esses governos foram eleitos. No Brasil, 4 vezes, o povo optou por um modelo de desenvolvimento econômico com distribuição de renda. Porque captou que essa era a questão fundamental. Na última eleição já houve uma divisão do Brasil rigorosamente em 2, né? No centro-sul, a direita ganhou, inclusive entre os pobres, onde as manipulações da opinião pública foram mais determinantes a partir dos meios de comunicação. A partir da Bahia para cima, onde a transformação da vida das pessoas foi tão importante que essas manipulações não tiveram peso, a Dilma ganhou com mais de 70% e ganhou a eleição. Mas rigorosamente essa divisão essencial em outros países também. Não é muito diferente do que aconteceu na Argentina, com alguns complicadores maiores. Mas é isso que está colocado, uma disputa ao nível da formação da opinião pública. Se imaginem que um candidato como Aécio teve 51 milhões de votos. Provavelmente uns 30 milhões são de pobres, beneficiários de políticas sociais, sem consciência de por que melhoraram de vida. Há pesquisas que mostram que a maioria dos estudantes do ProUni são contra o Bolsa Família. É o mesmo princípio que orienta o Bolsa Família e o ProUni, provavelmente uma parte da família deles é beneficiada do Bolsa Família. Então, a discussão a nível das ideias, o debate das ideias é determinante, é fundamental. Foi aí que a Dilma acabou ganhando e foi aí que a direita está tentando reverter essas condições todas. Não vou analisar o golpe nem nada, mas é uma reação conservadora em que eles tratam de impor consensos diferentes. Por exemplo, através da manipulação da opinião pública, dizer que o problema fundamental na Bolívia é o problema da corrupção. Imagine se é o problema da corrupção. Nem no Brasil é. A pesquisa de ontem, do Rio de Janeiro, mostra qual é a preocupação maior dos cariocas. Violência. Em segundo lugar, saúde pública. Somado é quase tudo. Mesmo num país com uma elite extraordinariamente corrupta, recordar que é o estado do Eduardo Cunha, do Pisciani, 2,7% acha que o tema fundamental é a corrupção. É uma imensa manipulação deles. Especialmente porque a corrupção que lhes interessa é a corrupção do Estado. Quando a esquerda chega ao Estado, se corrompe. A corrupção do HSBC, do papéis do Panamá, não lhes interessa, porque é do empresariado privado. Mas é a desqualificação, tentar desqualificar ao mesmo tempo Estado e esquerda, assimilando com a ideia de corrupção. Mas na América Latina como um todo, esses escândalos têm sido manipulados. No caso do referendo recente na Bolívia, foi um escândalo, né? Montaram uma telenovela formidável, extraordinária. O líder indígena teria tido uma amante loira,
com a qual teria tido um filho que ele não teria reconhecido e que teria morrido. Pô, isso semanas antes do referendo. Usando a internet e tudo mais, até contrataram um menino que chegou a aparecer como tendo sido o menino. Dessa ordem, o grau de manipulação. Mas não é preciso ir longe, não. Manipulação aqui. Você sabe o que é o crack, você sabe o que é a Cracolândia. Essa miséria da Folha de São Paulo chegou a dar uma notícia assim. De cada 10 pessoas que a prefeitura do PT tenta recuperar do crack, 4 voltam. 6 são recuperados do crack. É uma gestão humanitária nível Prêmio Nobel da Paz. Você sabe o que é um viciado do crack. 6 pessoas, o copo está escandalosamente vazio para ele. Esse grau de manipulação de uma ordem ou de outra. Esse é um tema fundamental que tem a ver muito conosco. Porque nós temos a felicidade de trabalhar com as ideias. Obrigação nossa de disputar isso na esfera pública, na esfera social, e ajudar o conjunto dos movimentos a tomar consciência, a se organizar, a formular valores novos. A América Latina está nesse momento, um momento de discussão, de disputa hegemônica de ideologia, de valores, aguçadíssima, extraordinariamente aguda pela contraofensiva da direita que se vale do monopólio privado dos meios de comunicação. Há erros, há muitos erros, mas a esquerda tem sido atacada pelas suas virtudes, não pelos seus erros. Tem sido tirada do poder com um golpe, não pelos erros que tenha cometido, mas pelos acertos. Por ter dirigido o nosso país em direção oposta, contraditória às orientações da elite tradicional. Para destruir a Argentina, é preciso destruir a imagem da Cristina Kirchner. Para destruir o Brasil, é preciso destruir a imagem do Lula. Faz parte, eles personificam projetos históricos. Mais além dos erros, insuficientes, tudo que é que fosse. Mas agora se dá a ideia de que aqueles pequenos avanços que houve nesses países são pecados mortais para a direita. Brutais, brutais. E a discussão que se coloca, e está no texto do Garcia Linera, é um fim de ciclo ou não? Porque a gente olha, tem problemas em todos os 6 países, né? Pouco mais ou menos. Está lá uma belíssima discussão que eles desenvolvem. Por que não é fim? O que é um fim de ciclo? Fim de ciclo na América Latina foi quando o longo ciclo desenvolvimentista se esgotou e o neoliberalismo substituiu. Deu um baile, inclusive, colocou temáticas novas, deslocou, derrotou, e era uma alternativa nova, de direita, mas era. Fechou um ciclo desenvolvimentista. Agora não. Quando eles voltam ao governo, por uma via ou por outra, da eleição ou do golpe, eles retomam exatamente o mesmo modelo econômico dos anos 80 e 90. Não é nada de avanço. É até uma coisa muito burra, porque parece que não aconteceu nada, nem o fracasso deles, nem o sucesso de governos posteriores, né? E além do mais, não há alternativa à esquerda desses governos. Há muita gente que tem colocações, tem posições, tem grupos políticos, e nenhum desses países a alternativa está à esquerda. Tomara que estivesse à esquerda, mas está à direita. Na Argentina, no Brasil, na Venezuela, no Uruguai, no Equador e na Bolívia. Então, na verdade, a disputa segue sendo entre governos neoliberais e governos antineoliberais, pós-neoliberais, se quiserem chamar. Esse continua sendo a linha demarcatória da história contemporânea e que a América Latina protagoniza de maneira formidável, porque é o único lugar que se construiu governos antineoliberais. Governos que começaram a romper com a hegemonia neoliberal em 3 elementos básicos, né? Prioridade das políticas sociais e não do ajuste, prioridade da integração regional, intercâmbio sul-sul e não tratado livre com a América e os Estados Unidos, resgate do papel ativo do Estado. 3 elementos clássicos, fundamentais, insuficientes para romper com o neoliberalismo, mas é muito difícil imaginar que no marco internacional atual seja possível uma ruptura superadora do neoliberalismo absolutamente. Porque ele não só é hegemônico, quanto ele nos exporta
o capital especulativo, que passou a ser hegemônico no neoliberalismo. O que é hegemônico agora não é mais o capital monopolista industrial da fase histórica anterior. Quando veio o esgotamento do modelo anterior, o grande lema da direita neoliberal foi, vocalizado pelo Reagan, o Estado deixou de ser a solução para ser o problema. Então, dizia o Reagan, olha, tem muita lei, muita norma, muita regulamentação. Vamos desregulamentar, deixar o capital circular livremente, a economia vai voltar a crescer, todo mundo vai ganhar. Desregulamentou-se, na realidade é desregulamentação generalizada. O que aconteceu? Como dizia o velho e jovem Marx, o capital não está feito para produzir, está feito para acumular riqueza. E ele passou a acumular como nunca na especulação financeira. Houve uma transferência gigantesca de capitais do setor produtivo para o setor especulativo, em escala mundial. E esse passou a ser o eixo central. O capital financeiro, não é o capital financeiro que financia a produção, o consumo, a pesquisa, não. O capital financeiro que vive de comprar e vender papéis, que ganha mais na recessão. Em 2008, quando veio a crise, o Obama falou, é preciso salvar os bancos, senão o teto vai cair na cabeça de todo mundo. Salvar os bancos. Quem quebrou depois foram os países, abandonados pelos bancos, né? Quebrou a Grécia, quebrou a Itália, bom, assim por diante. Esse é o capital que cresce na recessão. Quando se fala, a Bolsa de Valores teve um crescimento de não sei quantos zeros lá, não se gerou nenhum bem, nenhum emprego. Ao contrário, compra e venda de papéis. Um câncer no seio do capitalismo. Por isso o crescimento agora é 1%, meio, 0,3%, menos 4%, etc. Tal. Quando antes era 7%, 8%, não, porque era um capital industrial, monopolista. Agora não, agora é um capital financeiro, especulativo, recessivo. E caracteriza as nossas economias também. Então, estamos separados do mundo. Então aí, escândalos. O dinheiro existe no Brasil e no nosso país. Está aí o balanço do Itaú e do Bradesco para mostrar. Eles ganham na recessão porque eles ganham pelo endividamento. Endividamento de governos, de empresas e de pessoas. Então, quanto mais recessão, mais eles ganham. Mais eles faturam. Então, esse é um obstáculo fundamental para nós. Ainda mais erros do nosso governo, o governo brasileiro, de manter a taxa de juros alta, incentivam isso, incentivam a especulação financeira. Eles acabam acumulando mais, eles não são nada patriota. Não é que existe um empresário bonzinho que é produtivo e um empresário que é especulativo que é ruim, não. O grande grupo econômico do capitalismo hoje tem na cabeça o setor especulativo, financeiro. O Votorantim ganha mais no banco do que na produção de cimento. É a financiarização da economia. Bom, com tudo isso, então, esse setor é o setor que cresce mais ainda na recessão. E é o setor hegemônico que é um bloqueio fundamental. Primeiro, os grandes bloqueios que os 6 países têm que enfrentar para voltar a crescer. E o segundo, não vou nem falar mais, porque já mencionamos em parte, é o monopólio privado dos meios de comunicação. O que o Chomsky chama de fabricação da opinião pública, né? Não é uma construção democrática, pluralista, coletiva, né? Mas é uma fabricação de alguns setores monopolistas que ocupam o lugar de formação da opinião pública. São 2 dos temas pendentes, já falei do agronegócio, tá? Que ficam ainda com problemas para poder resolver, para esse país voltar a crescer. Mas eu diria que as forças que levaram adiante as transformações nesse país são as forças mais avançadas de cada um dos países. Não tem nenhuma outra significativa. Uma coisa é opinião. Escrever na Folha de São Paulo, falar patati, patatá, patati, patatá. Qual é a força política desse setor? Na Argentina, para tomar um exemplo, grandes setores falam, não, nem kirchnerismo, nem a direita. No segundo turno, sabe quantas pessoas votaram em branco, votaram nulo, que era a indicação desses setores? 1%. Na Argentina, que tem um setor trotskista, não sei o que lá, na verdade não tem expressão política, não constituíram, até porque não entenderam o movimento histórico que gerou esses processos, que gerou essas lideranças que eu mencionei anteriormente. Então a América Latina é o melhor laboratório de experiências políticas, porque aqui nós temos neoliberalismo, temos antineoliberalismo,
temos dinâmica de luta, temos disputa ideológica. A Europa está começando a descongelar, mas em geral ela é quase que um museu. E Estados Unidos é um manicômio, né? Para falar de maneira muito redutiva, né? Aqui nós temos uma história muito viva, com lideranças, com forças sociais, com forças políticas, com ideias, com intelectualidade, e também com um seminário como este, por que não dizer isso, tá? Obrigado. Foi mencionado aqui a Enciclopédia Latino-Americana, que eu coordenei, saiu em 2006, alguns de vocês devem conhecer. Estou dizendo isso porque nós atualizamos a enciclopédia, ela vai para o ar como portal, com acesso livre para todo mundo. Então, português, espanhol, e queremos fazer em inglês também. Então, quando estiver pronto, eu vou passar o link para quem quiser utilizar. Eu acho que é uma enciclopédia de esquerda mais bonita e útil. E acho que pode continuar a ser útil, até porque com o portal nós podemos atualizar constantemente, tá? Então era isso. Obrigado. E nós agradecemos igualmente a excelente palestra que nos trouxe o professor Emir Sader, pondo foco sobre a América Latina como um laboratório de experiências, a América Latina como um espaço onde se conseguiu diminuir a desigualdade, América Latina como um espaço de integração regional, América Latina protagonizando uma virada importante, né, dentro das políticas sociais, né, América Latina em relação à situação do Estado, né, aos fenômenos como o da alfabetização total, a vida na Bolívia como um exemplo do papel forte que o Estado passa a ter. Enfim, o professor nos coloca alguns aspectos positivos, né, que foram experimentados, né, dentro desse espaço, né, dos governos progressistas.